Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 62ª noite. Dinazade, que não desejava menos ardentemente que Shahryar saber que maravilhas estariam encerradas por trás da 100ª porta, chamou a sultana bem antes do amanhecer, solicitando-lhe que terminasse a surpreendente história do terceiro calendar. Era o 40º dia após a partida das encantadoras princesas. Se naquele dia tivesse logrado dominar-me, seria hoje o mais feliz dos homens, em vez de ser o mais desgraçado. Elas chegariam no dia seguinte, e o prazer de tornar a vê-las devia ter sido um freio à minha curiosidade. Mas por uma fraqueza da qual não cessarei de me arrepender, sucumbi à tentação do demônio, que só sossegou quando me viu entregar a minha própria desgraça. Abri a porta fatal que eu prometera não violar, e antes mesmo de ter cruzado o limiar, um perfume assaz agradável, mas contrário ao meu gosto, me fez desmaiar. Contudo, voltei a mim e, em vez de me valer do aviso, fechar a porta e perder para sempre o desejo de satisfazer a curiosidade, entrei. Após esperar algum tempo para que o perfume se dissipasse, deixei de sentir-me incomodado. Vi-me numa sala ampla, com grande cúpula e piso juncado de açafrão. Vários archotes de ouro maciço, com velas acesas, que proporcionavam um perfume de aloés e de âmbar cinzento. A iluminavam, e a iluminação era ainda aumentada pelas lâmpadas de ouro e prata, repletas de um óleo composto de diversos odores. Entre grande número de objetos que atraíram minha atenção, percebi um cavalo negro, o mais formoso do mundo. Aproximei-me dele para contemplá-lo de perto e verifiquei que tinha sela e rédeas de ouro maciço, excelentemente lavradas, que a sua cilha, num dos lados, estava cheia de cevada limpa e de sésamo, e no outro, de água de rosas. Pegando-o pelas rédeas, levei-o para fora a fim de contemplá-lo à luz do dia. Montei-o e quis fazê-lo caminhar, mas como não se movesse, bati-o com uma chibatada que havia encontrado na sua magnífica cavalariça. Mal sentiu o golpe, pôs-se a relinchar horrivelmente. Depois, abrindo duas asas que eu não tinha percebido, elevou-se no ar a perder de vista. Só pensei em manter-me firme na sela e, apesar do meu terror, não me mantive mal. Pouco depois, o animal apontou de novo para a terra e pousou sobre o terraço superior de um castelo, onde, sem me dar tempo de apear, me sacudiu violentamente, tanto que me fez cair para trás, e com a ponta de sua cauda vazou-me o olho direito. Eis como perdi um dos olhos. Lembrei-me então do que me havia perdido os 10 jovens senhores. O cavalo retomou seu vôo e desapareceu. Levantei-me, aflitíssimo pela desgraça que eu mesma chamara sobre mim, e caminhei pelo terraço, com a mão sobre o olho que doía terrivelmente. Desci e encontrei-me num salão que me mostrou, pelos 10 sofás dispostos em círculo e outro menos elevado no meio, que o castelo era o mesmo do qual eu fora tirado pelo Roque. Os 10 jovens não estavam. Aguardei-os e vi-os chegar pouco depois com o ancião. Não pareceram surpreender-se com a minha volta, nem com a perda do meu olho. Sentimos muito, disseram-me, não podermos nos congratular convosco da maneira pela qual desejaríamos. Mas não somos a causa da vossa desgraça. Erraria se vos acusasse.
Respondi-lhes: fui eu mesmo quem atraiu e assumo toda a responsabilidade. Se o consolo dos infelizes, disseram, é ter semelhantes, nosso exemplo vos servirá. Tudo quanto vos sucedeu, a nós também sucedeu. Saboreamos todo tipo de prazer durante um ano inteiro e teríamos continuado a gozar da mesma aventura se não tivéssemos aberto a porta de ouro durante a ausência das princesas. Não fostes mais sensato que nós e recebestes o mesmo castigo. Bem, quiséramos acolher-vos entre nós para fazerdes a mesma penitência, cuja duração desconhecemos. Mas já vos declaramos as razões que nos impedem. Por isso, retirai-vos. Ide à corte de Bagdá, e ali encontrareis aquele que decidirá sobre o vosso destino. Ensinaram-me o caminho, e despedi-me deles. Rapei pelo caminho a barba e as sobrancelhas, e tomei o hábito de Calândar. Há muito que vagueio. Finalmente, cheguei hoje a essa cidade, ao cair da noite. Na porta encontrei esses calândares meus confrades, estrangeiros como eu. Ficamos os três fortemente surpresos por nos vermos cegos do mesmo olho, mas não tivemos tempo de conversar sobre tal desgraça comum. Só tivemos tempo, senhora, de vos implorar o socorro que tão generosamente nos concedestes. Quando o terceiro Calândar terminou de falar, Zobeida tomou a palavra e dirigiu-se a ele e aos seus confrades. Ide, sois livres os três, retirai-vos para onde vos aprouver. Mas um deles respondeu: Senhora, perdoai-nos a curiosidade de vos solicitar permissão para ouvir a história destes senhores que ainda não falaram. Voltando-se então para o lado do califa, do vizir Jafar e de Mesrur, a dama, que não imaginava quem eram, disse-lhes: Cabe-vos contar a vossa história, falai, pois. O grão-vizir Jafar respondeu: Senhora, para vos obedecer, só nos resta repetir o que já dissemos antes que aqui entrássemos. Somos mercadores de Mossul e viemos a Bagdá negociar as nossas mercadorias depositadas num khan onde nos hospedamos. Jantamos hoje com várias pessoas da nossa profissão na casa de um mercador dessa cidade, o qual, após nos ter oferecido delicadas iguarias e vinhos deliciosos, mandou vir dançarinos e dançarinas, acompanhados de cantores e músicos. O barulho que fizemos atraiu a ronda, que prendeu parte das pessoas do grupo. Quanto a nós, por felicidade, escapamos. Mas como já era tarde e a porta do nosso khan se achava fechada, não sabíamos para onde ir. Quis a sorte que passássemos pela vossa rua e ouvíssemos os gritos de alegria, o que nos levou a bater à vossa porta. Eis, senhora, o que nos cabe dizer em obediência às vossas ordens. Zobeida, após ouvir aquelas palavras, pareceu hesitar sobre o que iria responder. Os calândares, notando sua vacilação, suplicaram-lhe que perdoasse aos três mercadores de Mossul. Pois bem, consinto porque desejo que todos vós tenhais para comigo a mesma obrigação. Perdoo-vos, mas com a condição de que abandoneis todos essa casa e vos retireis para onde quiserdes. Tendo Zobeida pronunciado a ordem num tom que indicava que sua vontade deveria ser obedecida, o califa, o vizir, Mesrur, os três calândares e o carregador saíram sem falar, pois a presença dos 7 escravos armados os mantinham em respeito. Quando estavam fora da casa, disse o califa aos calândares, sem lhes revelar seu estado: E vós, senhores, que sois estrangeiros recém-chegados a essa cidade, para onde ireis agora? Senhor, responderam-lhe eles, eis o que nos deixa perplexo. Segui-nos, disse o califa, que nós vos tiraremos a dúvida.
Depois disso, falou baixinho ao vizir: levai-os à vossa casa, e amanhã de manhã os conduzireis à minha presença. Quero mandar escrever a história dos três, que bem merece figurar os anais do meu reinado. O vizir Jafar afastou-se com os 3 calândares. O carregador voltou para casa e o califa, seguido de Mesrur, dirigiu-se para o palácio. Deitou-se ao chegar, mas não conseguiu pregar o olho. De tal forma lhe torturavam o espírito as maravilhas vistas e ouvidas. Ansiava, sobretudo, saber quem seria Zobeida, por que maltratava as 2 cadelas negras e por que a mina tinha o seio ferido. Quando amanheceu, ainda estava imerso nos seus pensamentos. Levantou-se e foi à sala onde reunia seu conselho e deu audiência, sentado no trono. Pouco depois, chegou o grão-vizir, apresentando-lhe seus cumprimentos, como fazia habitualmente. Vizir, disse-lhe o califa, os negócios que deveríamos resolver agora não são urgentes. O das 3 damas e das 2 cadelas negras é muito mais. Só repousarei quando explicar tudo aquilo que me causou assombro. Mandai vir as damas e trazei-me ao mesmo tempo os calândares. Ide e lembrai-vos de que aguardo impacientemente o vosso regresso. O vizir, que conhecia o arrebatamento do seu amo, apressou-se em obedecê-lo. Na casa das damas, expôs-lhes honestamente a ordem de levá-las ao califa, sem todavia falar-lhes do que se passara durante a noite anterior. As damas valeram-se e partiram com o vizir, que pelo caminho chamou os 3 calândares, que tiveram tempo de saber que haviam visto o califa e lhe haviam falado, sem o conhecer. O vizir levou-os ao palácio, desincumbindo-se da sua missão com tamanha rapidez que o califa manifestou contentemente. Esse nobre, para guardar a conveniência perante os dignatários presentes no palácio, mandou colocar as 3 damas atrás do reposteiro da sala, que conduzia aos seus aposentos, e reteve com ele os 3 calândares, que pela atitude demonstraram não ignorar a quem tinham a honra de falar. Disposta as damas, o califa, voltando-se para elas, disse-lhes: senhoras, afirmando-vos que ontem entrei em vossa casa, disfarçado de mercador, hei de, com certeza, alarmar-vos. Receareis ter-me ofendido e julgareis talvez que aqui vos mandei trazer para vos mostrar todo o meu ressentimento. Tranquilizai-vos e convencei-vos de que esqueci o que se passou e que me alegro até com o vosso procedimento. Seria meu desejo que todas as damas de Bagdá tivessem a sensatez que vós tendes. Lembrar-me-ei sempre da moderação que demonstrastes após a descortesia cometida por nós. Eu era, naquele instante, mercador de Mossul, mas agora sou Harun al-Rashid, o 5º califa da gloriosa casa de Abbas, que substituiu nosso grande profeta. Mandei chamar-vos apenas para saber quem sois e por que uma dama dentre vós, após maltratar 2 cadelas negras, chora com elas. Não estou menos curioso porque traz outra o seio coberto de cicatrizes. Embora tivesse pronunciado tais palavras distintamente e as damas tivessem escutado com perfeição, o vizir Jafar, por uma questão de protocolo, não deixou de repeti-las. Mas, senhor, disse Sherazade, já é dia. Se quereis que vos conte o resto da história, será preciso prolongar ainda mais a minha vida até amanhã. O sultão consentiu, compreendendo que Sherazade lhe contaria a história de Zobeida, que ele estava ansioso por ouvir.